Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então nessa semana eu tô trazendo aqui 4 dicas que têm me ajudado muito a conviver com a minha vida com fibromialgia e eu quero passar pra vocês porque provavelmente vai ajudar vocês também. Então esse vídeo é pra quem tem fibromialgia ou pra você que conhece alguém que pode mandar essas dicas ou que convive com alguém que tem fibromialgia e tem que compreender, né, essas fases, né, essa montanha-russa que a gente tem ao longo da nossa vida. Se tu não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo, se inscreve, que a gente sempre vai ter conteúdo sobre fibromialgia aqui, mas também sobre outros assuntos. Se tu entrar ali na capa do canal, tu vai ver que tem diversos assuntos pra tu saborear por aqui. Não esquece de deixar o teu like, que é bem importante. Primeira dica, terapia. Pra mim a terapia foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu acredito que foi responsável por 80% da minha melhora e do meu entendimento do que é a fibro. Então foi muito especial esse momento de terapia que eu fiz ao longo de 5 meses mais ou menos, mas foi excelente, assim, foi muito efetivo. Às vezes eu ainda me encontro com a minha terapeuta, converso um pouco, mas esse período foi muito importante pro meu autoconhecimento, para eu ficar mais sensível a entender o que me faz bem, o que não me faz bem, a autoaceitação, né, de passar daquela fase assim de não aceitar a doença e com a aceitação veio muitos benefícios, porque eu comecei a compreender os meus limites, né? Então foi muito importante a terapia para mim. Uma coisa também que a terapia me ajudou foi quanto à ansiedade, então a ter um controle melhor, a ter uma compreensão melhor da ansiedade. Então foi muito importante para mim nesse sentido também. E se tu tá nessa fase de diagnóstico, se tu não tem diagnóstico ainda da fibro, enfim, não tem certeza, aquela coisa toda, como é, né, um diagnóstico um pouco difícil, eu te incentivo muito a começar a terapia, mesmo que tu não tenha diagnóstico, porque quando tu começa a fazer terapia, tu fala sempre isso, né? É para todo mundo. Terapia é qualquer pessoa, todo mundo deveria fazer. Então, se é ou não é, já vai te ajudar com certeza. Dica número 2, alimentação. Sim, a alimentação dá muita diferença nos resultados de como tu se sente e tudo mais. Eu percebi que quando eu comecei a cuidar melhor da minha alimentação, eu consequentemente emagreci. Isso fez com que eu me sentisse mais leve, né? Me sentisse melhor. Também comendo bastante coisas nutritivas, sabe? O que é bom pra todo mundo, se tem fibra ou não tem. Mas eu senti muita diferença que os períodos de dor foram muito mais espaçados, estão sendo muito mais espaçados quando eu cuido da minha alimentação. Claro que tem dias, né, tem semanas que eu como coisas gordurosas, coisas que não fazem bem, enfim, que a gente sabe o que é, né, besteira. E eu percebo que essas fases não são muito legais pra fibro, sabe? Eu não acredito que tenha uma completa ligação, por exemplo, que tu já deve ter ouvido falar sobre a questão do glúten, né? A relação da relação do glúten. Eu, particularmente, não percebi uma diferença efetiva, assim, de dizer, não, é por causa do glúten que eu percebi diferença. Mas eu percebi que com a alimentação de comida de verdade, né? Coisa que vem da terra, né? Legumes, verduras, frutas, uma alimentação mais equilibrada, eu percebi uma grande melhora na minha saúde em geral e entra, né, a fibro. Então, a alimentação é algo essencial para tua vida em geral. E se tu tem fibro, tu vai perceber que tu se sente muito melhor. Terceira dica, exercício físico. Esse é muito desafiador para quem tem fibro, né? A gente conversando aqui, a gente se entende, a gente sabe o quanto é difícil começar um exercício físico. Na verdade, não começar, mas permanecer no exercício físico, né? Por quê? A gente sente dor, né? E quando a gente começa um exercício, naturalmente, quem não tem fibro sente dor por causa dessas questões todas de microinflamações, né, nas fibras musculares, aquela coisa toda. E, consequentemente, a gente vai sentir mais, né? A gente vai sentir mais fadiga por causa do exercício no início. E eu comecei a ler vários artigos que falavam sobre o grande benefício de exercício físico na fibro. E daí, eu me propus a fazer um teste. Eu vi um artigo que ele falava que na fibro, o exercício físico ele traria muitas melhoras significativas após 4 meses de exercícios consecutivos. 4 meses é bastante tempo, né? Então, o que eu pensei? Eu vou fazer por 4 meses para fazer esse teste.
e decidi. E falei, não, todos os dias, respeitando, claro, né, a intensidade e tudo mais, o que eu aguentava, não fiz loucura nenhuma. Mas exercício físico não é só tu fazer um esporte ou tu fazer uma coisa muito puxada, tu tem que ir pra academia e ficar 2 horas lá, senão não vale. Não é isso. É uma caminhada no quarteirão que tu faça, sabe? Coisas pequenas, um momento de alongamento que tu faça ali. A musculação me ajudou muito, muito mesmo. A musculação é ótima e eu pude perceber depois de 4 meses direto fazendo, claro, com períodos que eu senti mais dor, eu respeitei meu corpo e tive um momento de pausa, mas eu não desisti, eu persisti por 4 meses e sim, eu percebi muita melhora e eu sinto falta porque agora eu dei uma caída em exercício e agora eu quero voltar de novo com determinação, porque eu realmente senti diferença. Claro que a gente tem altos e baixos e a gente tem que respeitar, mas o exercício físico ele é fundamental. Eu ouvi uma nutri falando algo que eu achei muito interessante, que a musculação, ela é um exercício para autonomia na melhor idade, né? Então, para tu ser um idoso autônomo, a musculação é um forte aliado. Ainda mais para nós, né? Com fibra, então, eu botei isso na cabeça e fiz e realmente dá muita diferença. Exercícios na água são super indicados, né? Por causa da água causar um relaxamento no corpo, em água quentinha, né? Então, é muito bom. Natação, hidro, avalia o teu limite. E a 4ª dica, que é a última dica, é exatamente isso sobre limites. É tu entender os teus limites e respeitá-los. Não adianta só entender e se frustrar. Porque o que acontece? Quando a gente tem aquela coisa na cabeça, não, a gente não tem limites, a gente tem que romper os limites, não sei o que, gente... A gente com fibra, a gente tem que entender que a gente tem limites físicos sim, e não tem problema nenhum nisso. Isso não pode ser um problema que nos assombre. Eu falo isso porque pra mim foi muito difícil mesmo. Eu queria fazer as coisas que eu sempre fiz e não senti dor, entendeu? Então, essa questão de tu entender os teus limites, de tu saber até onde tu pode ir, tanto em exercício físico ou atividades, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da faxina, né? Eu gosto de ver minha casa limpa, mas eu não consigo fazer uma faxina na casa inteira em um dia e tá tudo bem. Agora, o que eu posso fazer pra melhorar isso e não deixar minha casa suja, por exemplo, que é uma coisa importante pra mim? Eu faço por cômodos, então um dia eu limpo bem o banheiro, no outro dia eu pego outro quarto, depois eu pego outro, pego a sala, sabe? Tu ter esse equilíbrio e não te cobrar porque tu não alcançou aquilo. E se tu não tem essa consciência, tu fica muito frustrado. E esse sentimento de frustração é muito ruim. E isso faz com que tu se sinta muito pior, porque tu vai sentir dor, tu vai ficar emocionalmente abalada e tu vai sentir dor. Então é muito importante saber que você tem limites como qualquer outra pessoa, tem limites diversos, e respeitar esses limites aos poucos e aumentando intensidades e tudo mais, respeitando o teu corpo. Minha gente, essas são as 4 dicas que eu tinha aqui pra dar pra vocês. Claro que tem muito mais outras coisas, mas eu venho em outros vídeos falar pra não ficar um vídeo longo, mas são dicas muito práticas. Faça isso e me diz o que tu sentiu de diferença na tua rotina. Terapia, alimentação, exercício físico e aceitação dos limites e respeito a eles. Espero muito que vocês tenham gostado e que ajude muito a vida de vocês, porque eu entendo completamente como é ter fibro e a gente tá junto, amiga ou amigo, né? Eu sempre falo amiga porque, né, 80% é mulher, então normalmente as mulheres que vêm mais aqui pra falar sobre isso, então a gente tá junto nessa. E se você tem alguma dica, alguma coisa que dá certo na tua vida com fibro e que melhora a tua qualidade de vida, coloca aqui nos comentários pra eu também aprender com vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até semana que vem.